gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. E bem-vindo se você tá chegando agora. Eu sou a Júlia, eu tenho 21 anos e eu sou au pair no Brooklyn. Hoje eu venho falar sobre viagem solo. Porque, pra quem não sabe, eu fiz uma viagem de 2 semanas, nas 2 semanas de férias que a gente tem no au pair eu fiz sozinha, porque não tinha ninguém pra ir comigo e então eu fui sozinha. Eu vou dar hoje dicas sobre coisas que eu gostaria de ter feito e coisas que eu fiz que me ajudaram. Então a primeira parte são dicas, depois eu vou falar sobre, né, os preços e estadia e tudo mais. E por último, fofocas e curiosidades sobre minha viagem, que eu não falei no vídeo de viagem pra Flórida e viagem pra Califórnia. Eu vou deixar os vídeos no card pra vocês. Aqui com o meu iPad, como sempre, pra quem, né, tá chegando agora. Esse iPad tá sempre nos meus vídeos em que eu tô sentada conversando com vocês, porque tem todos os meus pensamentos aqui dentro. Então vamos lá. Dica. A primeira é compartilhar a localização com seus amigos ou famílias, ou pessoa que mora com você, ou sei lá. Eu compartilhei a minha localização com as minhas 3 besties aqui nos Estados Unidos. E compartilhei a localização também com a minha mãe lá no Brasil. Então, as minhas 3 besties dos Estados Unidos, elas moram em lugares diferentes. 2 moram aqui em Nova York e uma mora no Colorado. E a minha mãe no Brasil. Então, deixei a localização lá no iPhone mesmo tem. Minha mãe não tem iPhone, então eu compartilhei pelo Google Maps mesmo, que tem como. É só pesquisar na internet. Foi uma coisa que eu fiz e que até me deu uma ajudada, assim, todo mundo estava sempre atento quando eu não postava muita coisa e tal, eles estavam atentos onde eu estava. Segunda dica, nunca falar que você tá viajando sozinha, ainda mais se você for uma mulher sozinha. Nunca fale que você tá viajando sozinha. Se você tiver, sei lá, conhecendo uma pessoa, falar, estou esperando uma amiga, ou que isso, que aquilo e tal. No meu caso, eu tava num cenário onde eu não falei que eu tava viajando sozinha, só no último dia que eu falei, que a gente tava numa atividade em grupo, tinha várias pessoas viajando sozinha também. Aí eu falei, essa é a minha primeira vez viajando sozinha, porque você tinha que falar seu nome e, sei lá, uma coisa, uma curiosidade sobre você. E aí eu falei isso. E tá tudo bem, tipo, foi tranquilo. Em momento nenhum em São Diego e Los Angeles eu falei que eu estava viajando sozinha, até perceber que tinha uma outra pessoa, né, uma outra mulher viajando sozinha também, e aí a gente, né, ficou lá juntas, tanto em Los Angeles, tanto em San Diego. Eu encontrei outras mulheres que estavam viajando sozinha, e aí no final a gente acabou não ficando sozinha, a gente estava em duplo ou em grupo, enfim. Número 3 é não colocar geotag. O que é isso? Você tá lá no Instagram, não colocar na hora exata onde você tá. Eu coloquei muito no meu Instagram, tipo, a minha localização e tal, mas isso foi depois que eu já tinha saído do lugar. Então eu fiz muito ônibus de tour, né, nessa viagem. Então, assim, eu esperava chegar no outro destino pra colocar do destino anterior. Então parecia que eu estava dando update no Instagram em horário, né, no horário certo, tipo, ao vivo, mas eu não tava. Enganei. Número 4, a quarta dica é levar peças de roupa que combinem entre si e que você consiga carregar a sua mala sozinha. Pra mim, pra sair de Nova York já foi uma dificuldade, porque, né, metrô e as escadas, enfim, a minha mala, meu braço, assim, ó, é gordo, gente, eu não malho, então... Então, assim, eu tive uma certa dificuldade com a minha mala, mesmo que tenha sido só a carry-on e uma outra bolsa. Mas eu acho que eu fiz a minha mala de uma forma certa. Mais de uma ocasião, eu peguei uma roupa com outra e foi assim, e eu separei a minha mala por dias. Então, separei, essa roupa eu vou usar no dia 1, dia 2, dia 3, e foi assim. Então, essa é uma dica muito valiosa, tá? Porque no hostel de Los Angeles, em todos os hostels, né? Tirando o de Miami, que o de Miami tinha elevador, nos outros hostels eu tinha que subir dessa escada com a mala. E, cara, não dá. Então, tenta botar o mais leve possível pra te ajudar. Quinta dica é
baixe a área que você vai no Google Maps offline. Então, se você não sabe, tem uma opção no Google Maps lá para você ir e escolher uma área e você tem como você baixar essa área e ver essa área offline. Então, eu baixei a Flórida inteira, basicamente, e baixei a Califórnia inteira também. Então, foi importante para mim, momentos que estivesse sem conexão ou com sinal ruim, mesmo assim eu conseguia ver onde eu precisava ir. Então, isso era muito bom. Esta dica é: tenha um carregador portátil com você sempre. Sempre, 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 sempre. Em mais de uma ocasião eu tinha 2 carregadores portáteis, porque precisava. Então, assim, porque a saúde da bateria desse celular é terrível. Então, mais de uma ocasião eu usei até os 2. Especialmente nos ônibus de tour, que eu tirava muita foto e aí que gastava mais bateria, muito vídeo, enfim. Então, eu usei os 2 carregadores portáteis mais de uma vez. 7ª dica é: divida o seu dinheiro entre cartão de crédito, cartão de débito e cash, né? Dinheiro físico. Mais de uma vez eu fui com um grupo de pessoas em algum lugar e aí a gente dividiu. E aí o que acontecia? Geralmente a pessoa falava: posso passar no meu cartão de crédito porque ganha pontos, essas coisas assim. Eu falava assim: tá, eu não ligo pra essa coisa do cartão de crédito aqui. Então, falei: tá. E aí eu tinha que passar o Pix daqui, no caso é o Zelle. Eu passava um Zelle pra elas o tempo todo, então tinha que ter meu dinheiro no débito, entendeu? Então eu usava o meu cartão de crédito quando eu estava sozinha e eu usava o meu débito para passar Zelle para as pessoas referente àquilo que elas pagaram no cartão delas. E cash sempre, porque vai que dá algum problema. Tem lugares que só aceitam cash também, são poucos, mas existem, e às vezes é mais prático. Então, sempre tenha cash, débito e crédito, tá? Por favor. Dica número 8, não esqueça toiletries, nessas coisas do banheiro. Não esqueça chinelo de dedo, porque se você vai para um hostel, toma banho de chinelo de dedo. Aqueles lugares lá são duvidosos. Apesar de 2 dos hostels que eu fui terem shampoo, condicionador e sabonete, eu ainda assim levava o meu, porque, né, é importante. Eu também levei uma toalha, porque vai que, né, vai que eles cobram toalha, enfim. Levei uma toalha mais fininha, assim, tipo toalha de praia. Levei, né, porque vai que não precisei usar, mas por via das dúvidas. E, por favor, não esqueça o cadeado. Gente, cadeado. Coisa mais importante. Teve uma hora que eu quase perdi meu cadeado enquanto eu tava mexendo nas minhas coisas. E eu enlouqueci. Falei: meu Deus, eu vou ter que comprar um cadeado agora, porque sempre tenha cadeado com você. Com você e nas suas malas, tá? Não importa se é carry-on, se é a mochila, se é a bolsa, tá com cadeado, tá tudo bem. Dica número 9 é manter a sua família, seus amigos informados, tá? Se você não for como eu, de ficar postando, pelo menos manda mensagem, tipo, de hora em hora, falando: eu tô fazendo isso, tá bem, manda uma foto. Porque as pessoas se preocupam, ainda mais sabendo que você tá sozinha, as pessoas se preocupam, apesar de você achar que não, elas se preocupam, tá? Então eu estava sempre mandando mensagem pra minha mãe, apesar dela ter a minha localização e tudo mais, eu estava sempre mandando mensagem pra minha mãe e eu sempre postava no Instagram também. Mas é aquilo que eu falei, no Instagram eu postava meio que atrasado, mas minha mãe sabia em tempo real onde que eu tava, o que que tava acontecendo. Número 10, a última dica é: veja tudo com antecedência. O que eu quero dizer? Que horas que é o check-in, que horas que é o check-out, o endereço, a fachada do lugar onde você vai estar, coisas que tem por perto de onde você vai se hospedar. Você não precisa de um roteiro. Eu não tive um roteiro nessas férias. Não tive, mas eu sabia horário de check-in, de check-out, endereço,
Uber aproximado de um lugar ao outro, eu sabia. Eu pesquisei tudo isso antes. Né? O seguro morreu de velho. A única coisa que eu não fiz e eu queria ter feito era ter visto a fachada dos hostels onde eu estava. Por quê? Quando eu fui pra Miami Beach, o hostel que eu fui não parece um hostel, sabe? Parece um restaurantezinho. E aí você entra no restaurantezinho e é uma recepção do hostel. Então, assim, eu fiquei meio perdida, não tinha um sinal, não tinha nada escrito, nada grande escrito, nenhuma sinalização muito clara. Os outros foram fáceis de achar porque eu já tinha pesquisado antes a fachada. O de Miami eu não pesquisei. Então, veja tudo com antecedência. O seguro morreu de velho. E uma dica bônus para vocês é... Eu falei aqui várias vezes que eu peguei ônibus de tour. Então, se você estiver sozinha, não quer gastar com Uber, porque aqui nos Estados Unidos tu gasta muito com Uber, porque todo lugar você tem que ir de ônibus, né? Aqui, tem que ir de carro. Aqui em Nova York, não. Mas eu não queria gastar com Uber, porque é caro. E na Califórnia, principalmente, muito caro, porque tem taxa da Califórnia, taxa de não sei o quê. Taxa... Então, assim, era uma bola de neve, Uber muito caro. Então, o que eu fiz? Peguei ônibus de tour. Falei assim, eu não tenho roteiro mesmo. Esse ônibus de tour vai passar onde eu quero, em alguns lugares que eu quero, então vai ser isso que eu vou fazer. Gastei um dinheiro só com ônibus de tour e fiz o tour inteiro, vi até mais coisa do que eu gostaria de ter visto.